Bem-vindos a mais um vídeo da série Tomismo para Iniciantes. Desta vez vamos tratar sobre as artes. Não é a especialidade do Belo, tá? Mas vamos tratar das artes num geral, em especial as artes liberais. Aristóteles, na Metafísica, como já foi dito no outro vídeo, ensina que o homem ele vive de arte e de ciência. O termo que ele usa são razões, né? Mas podemos traduzir como ciência também. Está no primeiro livro, no primeiro capítulo da Metafísica. E Santo Tomás, ele ensina que a arte é a reta razão das coisas factíveis. Reta ratio factibilium. Tá? Ele ensina isso na Summa Theolocra, na Prima Secunde, questão 57, artigo 4. E que a primeira arte do homem, em verdade, seria a prudência, né? A prudência é a arte em um sentido muito, muito lato. Tá? Apesar de ser antes uma virtude. Porque assim, vamos dizer que a prudência é a arte que guia os atos humanos no geral. No entanto, aqui vamos falar de artes no sentido mais particular. Em um sentido lato, Santo Tomás ensina no seu comentário aos analíticos posteriores, logo no começo, que é uma certa ordenação da razão pela qual os atos humanos alcançam, por determinados meios, o fim devido. Isso quer dizer que, em um sentido estrito, a arte é a razão mediante a qual se faz alguma coisa ou se usa algum instrumento. Em um sentido mais amplo, a arte seria, além disso, tá, do que ensina o sentido estrito. O sentido amplo também nos ensina que são razões que se ordenam as duas outras ordens de atos humanos. Isso quer dizer, os atos apetitivos e os intelectivos. E, nesse sentido, a prudência, assim como a lógica gramática, são artes. Tá? Então, no sentido mais estrito, as artes implicam o uso da razão para fazer algo. Esse algo é resultante de um trânsito da razão para algo que nos é externo. Entendeu? Por exemplo, um carpinteiro, ele tem na sua mente uma cadeira e ele, usando a madeira, ele vai imprimir a forma da cadeira que ele tem na sua mente na madeira. Aí ele vai construir uma cadeira, tá? Então você vê que há um trânsito daquilo que está na mente do carpinteiro para aquilo que é externo, a cadeira propriamente dita. Essas artes que mais estritas, no sentido estrito, são as artes servis, que são de dois tipos. Podem ser mecânicas ou produtivas, tá? Que nem a carpintaria, que é a arte de São José, né? Ou de uso, que no caso é a equitação, por exemplo, tá? Ou algo assim. Então, podemos dizer que a medicina, por exemplo, é uma arte servil, tá? E de uso, porque tem por fim devolver a saúde ao corpo.
E a joalheria também é uma arte. Tá? Então são artes, serviços. Agora, o que são artes liberais? As artes liberais, elas são voltadas para o próprio ato da razão. Tá? Nesse caso, não há um trânsito daquilo que está na mente para aquilo que é externamente. É uma arte cuja aquilo que se produz começa na mente e retorna mesmo à mente, porque a finalidade da arte liberal é ordenar o próprio ato da razão. Tá? Então, ela é uma arte voltada para o desenvolvimento intelectual da pessoa. Então, são todas... Então, artes liberais são todas as artes que dirigem os atos da razão. Os atos da razão, são três, tá? São três operações. A primeira, como foi dito, é a simples apreensão. A segunda operação, ela é o juízo, ou composição e divisão. Só que o ato da razão mais perfeito é o raciocínio, tá? Que pode ser propter quid ou quia. Então, podemos dizer que a terceira operação do intelecto é a matéria, por assim dizer, das artes liberais. Tá? As artes liberais utilizarão a terceira operação do intelecto para produzir as suas obras. Podemos dizer que a operação do intelecto tem 4 atos que demandarão 5 artes, tá? Que podem ser estudadas em 6 obras de Aristóteles. Podemos dizer que tem 6 discursos e não 4, como propõe o Olavo de Carvalho, né, no seu livro Aristóteles em uma Nova Perspectiva. É um livro que eu tenho algumas críticas a ele, que eu não faria aqui agora, tá? Mas podemos dizer que são 5 artes em 6 discursos. O primeiro, podemos dizer assim, é duplo, né? Que é o discurso necessário e sempre verdadeiro, estudados por Aristóteles nos analíticos anteriores e posteriores. Nos anteriores, se trata da figura do silogismo, e no posterior se trata da matéria e o conteúdo do silogismo. Tá? Então, temos aqui os analíticos anteriores e posteriores, o primeiro analítico e o segundo analíticos. E os outros discursos, assim dizer, os outros 3 discursos, que são discursos prováveis, tá? Que são, podemos dividir que nos tópicos, Aristóteles estuda a dialética, a arte da dialética, que visa buscar a opinião mais provável em 2 possíveis, tá? Em 2 propostas. Não tem nada a ver com a dialética hegeliana ou coisa assim, tá? A dialética grega, ela visa estudar 2 opiniões distintas, divergentes, e ver qual delas é mais provável. Não busca uma síntese entre as 2, não, tá? Aí depois tem a suspeita da verdade. A suspeita da verdade, ela
é estudada por Aristóteles no livro da Retórica, tá? Ele, por assim dizer, é a arte de fazer propender ao justo, tá? Ao verdadeiro. É uma arte que é muito exercida pelos sacerdotes ao fazer um sermão, tá? O sermão é uma... Para dizer que o sermão, a arte de fazer sermão, se tem chamada de homilética, tá? Que é uma arte participada da arte da retórica. E depois, a arte da indução de sentimento, estudada por Aristóteles em sua Poética. Significa fazer o homem propender ao bom e ao verdadeiro e afastar do mal e do falso mediante o belo ou o horroroso, né? E mesmo esse horroroso tem que ter as notas do belo. Mas como se faz a pessoa se afastar do mal e do falso mediante o horroroso? E como esse horroroso pode ter as notas do belo? Isso pode ser explicada ou exemplificada a partir das pinturas do inferno, que podem ser encontradas em catedrais ou coisa assim. Tá? Então quais são as artes aqui demandadas? No caso do discurso necessário e sempre verdadeiro, estudado por Aristóteles no Analíticos anteriores e posteriores, é a lógica propriamente dita, tá? É a lógica em seu sentido mais estrito. Já a fé não teologal, ou opinião, a fé não teologal ou opinião, ela é estudada por Aristóteles. Ela é estudada pela arte da dialética. É a obra da dialética, tá? O discurso certo, repetir, o discurso certo, sempre verdadeiro e necessário, é obra da lógica, tá? A obra já a opinião é obra da dialética. A suspeita da verdade é uma obra estabelecida pela retórica, tá? E a indução de sentimento é a obra da poética ou arte do belo. Tudo bem? Aí podem objetar. Calma lá. A arte mecânica ou produtiva, tá? Ou então de uso, a arte serviço. Não são artes serviços que produzem esse trânsito daquilo que está no intelecto, que está no interior para o exterior, daquilo que está no intelecto para algo que é externo ao intelecto. Não é algo que é feito pela arte servil. Se a arte do belo, ela é a arte de fazer também estátuas, pinturas, música, etc. Isso não são coisas que são externas à mente da pessoa. Acontece que, apesar da arte do belo produzir coisas que são externas à nossa mente, como um quadro, um afresco, uma escultura, uma música, essas obras, elas são significativas e que, portanto, ela tem uma finalidade intelectual, tá? Que vai sim mover nossos sentimentos, vai sim
a PTC, a nossos sentidos externos, como a visão e a audição, no entanto, com uma finalidade intelectual, ou por indução de sentimento, a arte do belo vai nos fazer propender ao bem e ao verdadeiro. Tá? É esta a finalidade da arte do belo. Agora alguém vai me perguntar, mas espera lá, as artes do belo não seriam 7, trivium e quadrivium, como propõe a Didascalion? Que foi a escola a qual pertenceu Clemente de Alexandria, teria sido fundada pelo apóstolo São Marcos. Então, aqui as pessoas têm que entender que uma certa ordem das disciplinas, ela não é um dogma a ponto de ser irreformável, tá? O sistema do trivium e quadrivium está totalmente caduco. Absolutamente caduco. Tudo bem? O que diz o trivium? O que diz o Didascalion, né? O trivium e quadrivium? Que teríamos 7 artes liberais, que numa fase nós teríamos a gramática com a retórica e dialética ou lógica, tá? E que depois viria o quadrivium, que seria a aritmética, a geometria, a música e astronomia. E a aritmética seria estudada nessa fase do quadrivium. Ela seria aplicada na prática na música, e a geometria seria aplicada na prática na astronomia. E depois disso, passada essas 7 artes liberais, o universitário da época poderia escolher entre 3 faculdades, né? A de Teologia Sagrada, Direito Canônico e Medicina. Era assim. Eu não preciso dizer que na fase universitária já está totalmente caduco, né? Porque não se resume apenas a essas 3 disciplinas. Então, vamos por partes. No trivium temos gramática, retórica e dialética ou lógica. Gramática, ok, tá? Porque gramática é a arte da escrita. É a arte com que nós vamos aprender todo o resto, porque não sabendo escrever, a gente saberá ler. E vice-versa, né? E assim, sabendo ler e escrever, poderemos dominar as outras artes liberais. Retórica, ok, aí tem um problema. Por quê? Porque no estudo da gramática, no Didascalion, já está incluída a poética, que é uma arte do belo. A literatura, basicamente. E a arte do belo pressupõe também a música, entre outras coisas. Tá? Então já temos um pequeno problema aqui. Aí depois vem a dialética ou lógica, um dos dois. Os dois são inseparáveis, são distintos, mas inseparáveis, né? Porque estudando a dialética pressupõe o estudo da lógica, propriamente dita, também. Então, não estou dizendo aqui que a pessoa que está no âmbito da Didascalion, ela deva aprender a pintar, deva saber pintar, esculpir, essas coisas, tá? Mas
a pessoa tem que dominar pelo menos a parte teórica da arte do belo. Tá? Nesse ponto, a proposta do professor Carlos Nogueira em propor uma ciência da arte do belo já é bem interessante. Mas, mesmo desconsiderando a ciência da arte do belo, a pessoa dessa fase ela tem que estudar, ela vai estudar as partes teóricas, tá? Então, o quadrívio, na verdade, nesse ponto aqui, ele deveria ser um sextil, ou seja, são 6 artes liberais que deveria ser ordenada da seguinte maneira: gramática, lógica, né, a parte analítica, dialética, retórica, poética e refutações sofísticas, tá? Refutação sofística não é bem arte, tá? A não ser secundum quid, a não ser per accidens. Que é uma disciplina que tem por objetivo detectar as falácias, né, e erros de raciocínio. O padre Calderon diz que seria análogo a um policial aprender entre aspas, né, a arte do criminoso para pegá-lo em flagrante, ou saber como ele atua. Mas as 3 artes liberais do Trivium não seriam Trivium, seria um sextum. O quadrívio não precisa nem comentar muito, né? Tá mais do que caduco. Tá? A aritmética e a geometria com a matemática moderna já evoluiu muito, tá? De tal modo que praticamente os dois são um. E música é arte do belo e astronomia não é nem arte liberal. Na verdade, é antes, tá? Ciência especulativa. Então, é quase uma loucura querer retornar a esse modelo pré-histórico nos dias atuais. Claro, né, o Didascalion é muito mais perfeito do que o modelo da educação moderna. No entanto, não seria... seria contraproducente também querer restaurar algo caduco, tá? Temos que seguir uma ordem de disciplinas adequada. Então, creio que por hoje é o suficiente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar. E é isso. Peço aqui que se inscreva no canal, curta esse vídeo, me sigam nas redes sociais aí. Também estou aceitando doações e até o próximo vídeo.